Duas imagens simbólicas. Muammar Gaddafi, pouco depois de assumir o poder, no início dos anos 70, e 42 anos depois, já como líder excêntrico e totalitário da Líbia. Em nosso estúdio em São Paulo, nosso comentarista de assuntos internacionais, Demétrio Magnoli. Demétrio, boa noite. Esses adjetivos que a gente está usando aqui para descrever essa personalidade controvertida de Gaddafi, ditador, déspota, excêntrico, até há bem pouco tempo atrás era tolerado ou até visto com simpatia por boa parte dos governos ocidentais, inclusive o Brasil. Qual é a sua avaliação desse legado de Gaddafi? Como é que você o descreveria? O que ele deixou? Boa noite, Trigueiro. Quando a gente olha para as duas imagens, a gente percebe que Gaddafi foi se transformando ao longo do tempo numa caricatura de si mesmo. Mas ele sempre foi uma caricatura de outra coisa. Ele sempre foi uma caricatura da ideia do pan-arabismo, da ideia da unidade dos árabes. Ele, na verdade, a morte de Gaddafi representa a terceira morte do pan-arabismo. A primeira morte do pan-arabismo se deu em 67, quando Israel derrotou o Egito na Guerra dos 6 Dias e humilhou Gamal Abdel Nasser, que era o porta-bandeira da ideia da unidade dos árabes. Foi por causa dessa guerra que Muammar Gaddafi e o seu grupo de oficiais deram um golpe e tomaram o poder na Líbia em 69. E ele então passou a ser um coadjuvante do pan-arabismo egípcio. A segunda morte do pan-arabismo se deu 10 anos depois, em 77, quando o Egito fez a paz com Israel. Então Gaddafi se transformou no lobo solitário, no cachorro louco, que carregava sozinho a bandeira do pan-arabismo. A morte dele hoje marca o fim de uma geração de líderes que fizeram da ideia da unidade árabe, e não da liberdade, não da democracia, não de governos eleitos, a ideia fundamental nos países árabes. As revoluções árabes desse ano são revoluções por direitos, que não se deixam levar por uma fantasia geopolítica do poder de uma única nação árabe. Agora, então é uma morte política que nós vemos. A gente perdeu a oportunidade, o mundo perdeu a oportunidade de ver o Gaddafi sentado num tribunal dando explicações, né? Pois é. Existe um intervalo muito interessante entre duas notícias. Gaddafi foi capturado, primeira notícia, e segunda notícia, Gaddafi está morto. O que aconteceu nesse intervalo? Nós ainda talvez saberemos o que aconteceu, mas uma coisa se pode dizer: perdemos todos, o mundo perdeu a oportunidade de ouvir as histórias que Gaddafi teria a contar no Tribunal Penal Internacional. Porque Gaddafi até 2003 era o cachorro louco, como Ronald Reagan o denominou. Depois de 2003, com a guerra ao terror, ele se transformou num estranho parceiro de potências ocidentais. Apertou a mão de muitos líderes. Sim, e virou um parceiro importante de Bush na guerra ao terror, um parceiro importante de Tony Blair e de Berlusconi, o italiano. Então, ele teria histórias fantásticas a contar, porque esse foi o homem que ordenou a explosão de um avião da Panam sobre Lockerbie, na Escócia. Esse foi o homem que armou exércitos mercenários no Tchad e no Sudão, que ajudou a armar Idi Amin em Uganda e Mengistu Mariam na Etiópia. E esse homem ficou amigo dos governos ocidentais.